Comentário de João, a partir do capítulo 11. Ora, estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, vila de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquele que ungira o Senhor com unguento e enxugara seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Por isso as irmãs mandaram dizer-lhe: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. E Jesus, tendo ouvido isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Tendo, pois, ouvido que ele estava enfermo, então permaneceu 2 dias no lugar onde estava. E depois disso, ele disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Judeus recentemente buscaram apedrejar-te, novamente voltas para lá? Respondeu Jesus: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque não há luz. Porque nele não há luz. Primeiro, ora, estava enfermo um certo Lázaro. O evangelista passa para outra narrativa, a qual contém um milagre eminentemente digno de ser registrado, pois Cristo não só dá uma notável prova de seu poder divino ressuscitando Lázaro, mas igualmente pôs diante de nossos olhos uma vívida imagem de nossa ressurreição futura. Aliás, pode-se dizer que este foi o último e conclusivo ato de sua vida, pois o tempo de sua morte já estava se avizinhando. Portanto, não carece que admiremos por haver ilustrado sua própria glória de uma maneira extraordinária nesta obra com a qual ele queria imprimir profundamente em suas mentes, para que fosse selado em alguns aspectos tudo o que fizera antes. Houve outros a quem Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas agora exibe seu poder em um corpo putrefado. Mas as circunstâncias que tendem a exaltar a glória de Deus nesse milagre serão realçadas em seu lugar e ordens próprias. Betânia, vila de Maria e sua irmã Marta. A provável razão por que esta circunstância é mencionada é que Lázaro não havia adquirido tão grande celebridade entre os crentes como suas irmãs o tinham, pois essas santas mulheres costumavam agradar a Cristo com sua hospitalidade, como se faz evidentemente à luz do que realmente pelo evangelista Lucas 10:38. Realmente é um disparate tão ridículo suporem os monges e crias, tais como têm os papistas, fazer desta pequena cidade ou vila um castelo. 2. Aquela Maria que ungira o Senhor. É uma similar exibição de ignorância imaginar que esta Maria, irmã de Lázaro, seja aquela mulher de vida impura e infame mencionada em Lucas 7:37. Tal equívoco foi ocasionado pela unção, como se não fosse bastante evidente que Cristo foi ungido em diversas ocasiões e ainda em diferentes lugares. A mulher que era pecadora, de quem Lucas faz um relato, ungiu Cristo em Jerusalém, onde ele morava. Maria, porém, mais tarde ungiu em Betânia, que era sua própria vila. O pretérito empregado pelo evangelista que ungiu deve referir-se não ao tempo da ocorrência que ele ora relata, mas ao tempo em que escreveu, como se quisesse dizer: foi esta Maria que depois derramou unguento na cabeça de Cristo, fato em que despertou murmuração entre os discípulos. Mateus 26:7. 3. Eis que está enfermo aquele a quem amas. A passagem é breve, porém Cristo poderia facilmente depreender dela o que as duas irmãs desejavam, pois nesta queixa declara humildemente que se ele quisesse, poderia atender sua solicitação. Aliás, aqui aprendemos que não somos proibidos de usar uma forma mais longa de oração,
mas que nosso principal objetivo deve ser derramar no seio de Deus todas as nossas preocupações e tudo que nos aflige, para que Ele nos atenda e nos livre. Esta é uma forma em que as mulheres agem em relação a Cristo. Apresentam-se claramente sua angústia, em cuja resposta esperam algum alívio. Devemos também observar que, à luz do amor de Cristo, são levadas a nutrir confiança, esperança e obter assistência a quem tu amas. E esta é a regra invariável da oração correta, pois onde o amor de Deus está, ali também está o livramento infalível, porque Deus não pode abandonar aquele a quem ama. 4. Ora, tendo Jesus ouvido isso, disse: essa enfermidade não é para a morte. Sua intenção com esta resposta era isentar os discípulos de ansiedade, para que não o tomassem em sentido errôneo quando o vissem preocupar-se tão pouco com o perigo que rondava seu amigo. Portanto, para que não alarmassem acerca de seu amigo Lázaro, ele declara que a enfermidade não era mortal e ainda promete que ela será uma ocasião adicional de promover sua própria glória. Embora Lázaro morresse, ele então declara, olhando para o resultado, que a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Esta sentença não é contrastada com morte, como se fosse um argumento que deve ser sempre mantido, pois sabemos que ainda quando os réprobos morram, a glória de Deus não é menos gloriosamente exibida em sua destruição do que na salvação dos crentes. Cristo, porém, estritamente tenciona dizer nesta passagem que a glória de Deus estava conectada com seu ofício. O poder de Deus que era exibido nos milagres de Cristo não se adequavam a infundir terror, mas eram bondosos e suaves. Ao dizer que não havia nenhum perigo de morte, porquanto tensionava exibir nele sua própria glória e a glória de seu Pai, devemos inquirir que propósito e com que intenção ele fora enviado pelo Pai, que foi para salvar e não para destruir, para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Esta expressão é sumamente enfática, pois dela aprendemos que Deus deseja ser reconhecido na pessoa de seu Filho, de tal maneira que toda a reverência que ele requer seja dada à sua própria majestade, seja atribuída ao Filho. Daí sermos informados previamente: aquele que não honra o Filho, não honra o Pai. João 5,23. Portanto, é sem razão que maometanos e judeus pretendam adorar a Deus, pois continuam blasfemando contra Cristo, e ainda usam todas as formas para roubar a Deus de si próprio. 5. E Jesus amava a Marta e a irmã e a Lázaro. Estas duas coisas parecem ser inconsistentes entre si, que Cristo permaneça 2 dias para as bandas do Jordão, como se não se preocupasse com a vida de Lázaro. E contudo, o evangelista diz que Cristo amava e ele as suas irmãs, pois já que o amor produz ansiedade, ele deve apressar-se imediatamente. Visto que Cristo é o único espelho da graça de Deus, somos ensinados por essa delonga de sua parte que não devemos julgar o amor de Deus à luz da condição que vemos diante dos nossos olhos. Ao orarmos a Ele, às vezes delonga sua assistência, ou para que aumente ainda mais nosso ardor em oração, ou para que exercite nossa paciência e ao mesmo tempo nos habitue à obediência. Que os crentes, pois, implorem a assistência divina, mas que também aprendam a assustar seus desejos, se ele não estender-lhe suas mãos em seu socorro tão prontamente como conclui que a necessidade requeira, pois por mais que pareça delongar em sua resposta, ele nunca dormita e jamais esquece seu povo, mas que estejamos também plenamente certos de que deseja que sejam salvos a tantos quantos ama.
7. E depois disso ele disse a seus discípulos. Até que enfim ele mostra que se preocupava com Lázaro, embora os discípulos imaginassem que havia esquecido, ou pelo menos haviam outros problemas que considerava de mais importância que a vida de Lázaro. Ele, pois, ordena-lhes que cruzassem o Jordão e fossem para a Judéia. 8. Rabi, recentemente os judeus procuram apedrejar-te. Quando os discípulos o dissuadem de ir, ele aquece, não tanto provavelmente em virtude de si próprio, mas por causa deles, para que não se preocupassem com ele mesmo, visto que o perigo era comum a todos. Evitando a cruz e envergonhando-se dela, alegam o que é mais plausível, que enfrentam ansiedade por seu mestre. O mesmo sucede todos os dias com muitas outras pessoas, pois aqueles que, movidos pelo medo da cruz, se esquivam de cumprir seu dever ansiosamente e buscam justificativas para disfarçar disfarçar sua indolência, para que se conclua que roubam a Deus da obediência a ele devida quando não têm bons motivos para agirem assim. 9. Não são 12 as horas do dia? Esta passagem tem sido explicada de várias formas. Alguns creem que o significado dessas palavras seja que os homens às vezes adotam uma nova e diferente resolução a cada momento. Isso está bem longe da intenção de Cristo, de fato não o considero digno de menção, não fosse o fato de ter se transformado em provérbio popular. Portanto, fiquemos satisfeitos com o significado simples e natural. Primeiro, Cristo tomou por empréstimo a comparação do dia e da noite, pois se alguém realiza uma viagem no escuro, nem precisamos maravilhar-nos de tropeçar a cada instante ou se desviar da rota ou cair ao contrário à luz do sol. Durante o dia clareia e a estrada de tal modo que o perigo é afastado. Ora, a vocação divina é como a luz do dia, que não nos permite equivocar a rota nem tropeçar. Todo aquele que obedece à palavra de Deus e nada empreende senão o que está em harmonia com seu mandamento, sempre terá Deus de sua morada e a guiá-lo e a dirigi-lo, e com essa confiança ele pode com segurança e ousadamente seguir sua jornada, porque somos informados a seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em tuas mãos para que não resvales teu pé em alguma pedra. Salmos 91, 11. Confiando nesta proteção, pois Cristo ousadamente avança rumo à Judéia sem qualquer temor de ser apedrejado, pois não há perigo de se desviar quando Deus, fazendo a parte do sol, brilha sobre nós e dirige nossa trajetória. Com estas palavras somos ensinados que sempre que alguém permite ser guiado por suas próprias sugestões, sem a vocação divina, toda a sua vida nada mais é senão uma trajetória de oscilações e equívocos, e aqueles que acreditam ser excessivamente sábios, quando não inquirem dos lábios de Deus e não têm seu espírito governando suas ações, são como cegos que cambaleiam no escuro, que a única via certa é estarmos plenamente convictos de nossa vocação divina e de termos sempre Deus diante dos nossos olhos como nosso guia. Esta regra de regular bem a nossa vida é seguida por uma confiante expectativa de um resultado bem-sucedido, porque é impossível que Deus não governe com pleno êxito. E tal conhecimento nos é sumamente necessário, porque os crentes raramente podem mover um pé para segui-lo sem que Satanás imediatamente interponha mil obstruções, surgindo uma variedade de perigos de todos os lados e obscuros de todas as formas possíveis para impedir seu progresso. Mas quando o Senhor nos convida a seguir em frente, empunhando, por assim dizer, sua lâmpada diante de nós, devemos seguir em frente corajosamente, ainda que centenas de mortes cerquem nossa vereda, pois ele jamais nos ordena avançar sem ao mesmo tempo adicionar uma promessa
é uma promessa para nos animar, de modo que podemos convencer-nos plenamente de que tudo quanto empreendermos fazer uma consonância com sua ordem, teremos um bom e próspero resultado. Esta é a nossa carruagem, e quem quiser valer-se dela jamais desfalecerá de exaustão. E ainda quando os obstáculos sejam tão formidáveis que não pudéssemos nos comunicar com eles por meio de uma carruagem, contudo unidos com essas asas, seremos sempre bem sucedidos até alcançarmos o alvo. Não que os crentes nunca se deparem com alguma adversidade, mas porque ocorrências adversas são auxílios para a sua salvação. Equivale a isso que os olhos de Deus estarão sempre atentos para guardar os que estão atentos à sua instrução. Daí aprendermos também que sempre que os homens ignorarem e desconsiderarem a palavra de Deus e consequentemente se entregarem neciamente e empreenderem tudo quanto acreditam ser certo, todo o curso de sua vida é amaldiçoado por Deus, e a vingança estará sempre pronta a punir sua presunção e suas cegas paixões. Ainda Cristo aqui divide o dia em 12 horas, sendo costume antigo, pois, embora os dias sejam mais longos no verão e mais curtos no inverno, todavia o dia sempre teve 12 horas e a noite 12 horas. 11 ao 17. Ele falou estas coisas e depois lhes disse: nosso amigo Lázaro dorme, porém vou para despertá-lo. Então disseram seus discípulos: Senhor, se ele dorme, se recuperará. Ora, Jesus falava de sua morte, mas pensavam que ele falasse do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e por isso eu me regozijo de não estar lá para que creiais. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, que é chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Portanto, chegou e descobriu que já havia 4 dias que ele estava na sepultura. 11. Nosso amigo Lázaro dorme. Havendo previamente asseverado que a enfermidade não era mortal, para que seus discípulos não se sentissem por demais angustiados, em vez o que não esperavam, ele agora lhes informa também que Lázaro está morto, e desperta a esperança de sua ressurreição. É uma prova de espantosa ignorância que acreditassem que Cristo falava do sono, pois, embora seja uma forma metafórica de expressão tão frequente e comum da Escritura, deveria a mesma ser bem facilmente conhecida em todos os judeus. 11. Se ele dorme, se recuperará. Respondendo que o sono terá um efeito salutar sobre Lázaro, diretamente testavam dissuadir a Cristo de ir para lá, e contudo não se desvencilhavam astuta e enganosamente das palavras de Cristo, adaptando-as a seu próprio propósito, sob o contexto de não entender o que ele dizia, mas crendo está ele falando sobre o sono, de bom grado agarram essa oportunidade de evitar o perigo. Agostinho e muitos outros escritores, desde seu tempo, especulam sobre a palavra dormir, alegando que a razão para aplicá-la é a morte, se deve ao fato de que é tão fácil para Deus ressuscitar o morto, a vida como é para nós atender ao ato costumeiro de acordar os que estão dormindo, mas que nada desse gênero estava na mente de Cristo. Pode-se inferir do constante uso do termo da Escritura, e visto que mesmo escritores profanos geralmente aplicam esta palavra sono à morte. Inquestionavelmente não havia nenhuma outra razão pela qual recorresse a seu uso, senão porque um cadáver sem vida jazia sem sentimentos, justamente com o corpo de um homem
porque jaz em um sono profundo. Daí também o sono não é impropriamente chamado a imagem da morte, e Homero o chama irmão da morte. Casignetus thanatou, visto que esta palavra denota apenas o sono no corpo. É um absurdo prodigioso aplicá-la com alguns fanáticos têm feito às almas, como se, ao serem privadas de entendimento, estivessem sujeitas à morte. Mas vou despertá-lo. Cristo declara seu próprio poder ao dizer que iria para despertar Lázaro, porque, como costumamos dizer, embora a palavra sono não expresse a facilidade da ressurreição, contudo Cristo mostra que ele é o Senhor da morte, ao dizer que ele desperta aqueles que ele restaura a vida. 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. A bondade de Cristo era algo surpreendente, tendo toda a condição de suportar tão grosseira ignorância dos discípulos. E de fato a razão pela qual ele tardou em ir por algum tempo, otorgando-lhes a graça do Espírito em maior medida, era para que o milagre de renová-los em um instante fosse ainda maior. 15. E por vossa causa eu me regozijo e de não estar lá. Sua intenção é dizer que sua ausência lhes era muito proveitosa, porque seu poder teria sido menos eminentemente exibido se instantaneamente desse a Lázaro toda a assistência. Pois quanto mais associadas às obras de Deus estão no curso ordinário da natureza, menos sublimemente são valorizadas, menos eminentemente é sua glória exibida. Isso é o que experimentamos diariamente, pois se Deus imediatamente estende sua mão, não percebemos sua assistência. Portanto, para que a ressurreição de Lázaro fosse reconhecida pelos discípulos de que verdadeiramente era uma obra divina, tinha de ser demorada para que fosse mais amplamente distanciada dos recursos humanos. Não obstante, devemos recordar que observei previamente, a saber que a bondade paternal de Deus para conosco é aqui representada na pessoa de Cristo. Quando Deus nos permitir ser esmagados pelas angústias e debilidades por elas, saibamos que dessa forma Ele promove nossa salvação. Sem dúvida, em tais ocasiões, gememos e nos sentimos perplexos e dolorosamente aflitos. Mas o Senhor se regozija por causa do nosso benefício e nos fornece uma dupla exibição de sua bondade nesse aspecto. Ele não perdoa nossos pecados, mas de bom grado acha ocasião de corrigi-los, para que creiais. Ele não quer dizer que este era o primeiro débil começo da fé deles, mas que era uma confirmação da fé já iniciada, ainda que ela fosse excessivamente pequena e frágil. Não obstante, ele indiretamente sugere que se a mão de Deus não fosse publicamente exibida, não teria crido. 16. Então Tomé. Até aqui os discípulos tentaram impedir a Tomé de ir. Agora se sente preparado para seguir em frente, porém sem confiança, ou pelo menos ele não se sente fortificado pela promessa de Cristo ao ponto de segui-lo com alacridade e compostura. Vamos para morrermos com eles. Esta é a linguagem do desespero, porque não deveriam nutrir nenhum temor por suas próprias vidas. A frase com ele pode ser explicada como sendo uma referência ou a Lázaro ou a Cristo. Se a atribuirmos a Lázaro, passa a ser irônica, como se Tomé quisesse dizer: de que vantagem nos será ir lá, a não ser podermos cumprir o dever de amigos de qualquer outra maneira, senão buscar a morte juntamente com ele. Não obstante, prefiro em grande medida outro sentido, que Tomé não se recusa a morrer com Cristo. Isso, porém, como eu já disse, procede de um zelo inconsiderado, pois ele deveria, ao contrário, tomar o alento da fé na promessa. 11 do 18 ao 27.
Ora, Betânia ficava próximo a Jerusalém, cerca de 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Quando Marta, pois, ouviu que Jesus tinha vindo, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, o que pedires a Deus, Deus tu fará. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Disse-lhe Maria: Eu não sei que ele ressuscitará. Não, ela perguntou se ressuscitará, né? Teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: Eu não sei se ressuscitará a ressurreição do último dia. Na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que estava para vir ao mundo. 18. Ora, Betânia ficava próxima a Jerusalém. O evangelista diligentemente leva a cabo tudo o que contribui para a exatidão da narrativa. Relata quão próximo a Jerusalém ficava da vila de Betânia, para que ninguém admitisse que, com o propósito de confortar as irmãs, muitos amigos foram de Jerusalém, os quais a intenção de Deus é que fossem testemunhas do milagre. Pois ainda que o desejo de cumprir um ofício de benevolência os induzisse a ir ali, contudo, foi por um decreto secreto de Deus, se congregaram e com outro propósito, para que a ressurreição de Lázaro não permanecesse no anonimato, ou que as testemunhas fossem não só as que pertenciam à família. Ora, é uma prova convincente da vil ingratidão da nação que esta extraordinária demonstração do poder divino, num lugar bem conhecido, no meio da vasta multidão de homens e próximo aos portões da cidade, e que quase se poderia dizer apresentado num palco, instantaneamente se desvanece de diante dos olhos dos homens. Antes, poderíamos dizer que os judeus, ao maliciosamente fecharem seus olhos, intencionalmente não enxergam o que jaz diante de seus olhos. Tampouco é uma ocorrência nova, insinuada, que os homens que, com excessiva solicitude, continuamente ávidos por milagres, sejam totalmente obtusos e estúpidos em analisá-lo. Cerca de 15 estádios. Essa distância entre os dois lugares era um pouco menos de 2.000 passos ou 2 milhas, pois o estádio é a somatória de 600 pés, isso é 125 passos. 19. Para confortá-las acerca de seu irmão. Este era, sem dúvida, o objetivo que tinham em vista. Deus, porém, tinha outro objetivo a concretizar, como já afirmamos. É evidente à luz do que aqui se menciona que a casa de Lázaro e suas irmãs era muito respeitada e honrada. Além disso, como é natural que a morte de amigos ocasione tristeza e pranto ao ser humano. Esse dever da qual o evangelista faz menção não deve ser motivo de vergonha, a não ser que conduza a excessos pecaminosos e que prevalece nesta e outras esferas da vida, corrompa o que não é em si mesmo pecaminoso. 20. Tendo Maria ouvido que Jesus estava vindo, Marta caminha para fora da vila, como veremos mais tarde, não só talvez por uma questão de reverência que nutria por Cristo, mas para que pudesse encontrá-lo mais diretamente, pois o perigo que ele corria era algo que ainda estava em sua lembrança, bem como a fúria ainda não estava aplicada, embora com sua partida para Galiléia estava mais arrefecida, mas que poderiam, ouvindo que acabava de chegar novamente, se prorromperem com sua violência. 21. Senhor, se estiveras aqui. Ela começa com uma queixa, embora
ao agir assim, expressa modestamente seu desejo, sua intenção pode ser assim expressa. Tua presença poderia ter livrado meu irmão da morte, mesmo agora podes fazer isto, pois Deus não te recusará nada. A expressar-se nesses termos, ela dá vazão às suas emoções, em vez de restringi-las com o domínio que a fé deve exercer. Reconheço que suas palavras em parte procedem da fé, mas sei que houve um misto de sentimentos desordenados, os quais impeliam para além dos devidos limites. Pois quando se assegura de que seu irmão não teria morrido se Cristo estivesse presente, que motivo tinha para tal confiança? Com certeza, ela não era oriunda de alguma promessa de Cristo. Portanto, a única conclusão é que ela, inconsideradamente, se rende a seus próprios desejos, em vez de sujeitar-se a Cristo. A atribuir a Cristo o poder de sublime bondade, isso procede da fé, mas ao persuadir-se de algo mais além do que Cristo tinha declarado, isso nada tinha a ver com a fé, pois devemos sempre manter a mútua concordância entre a palavra e a fé, para que ninguém venha a forjar precipitadamente algo para si, sem a autoridade da palavra de Deus. Além disso, Marta dá demasiada importância à presença corporal de Cristo. A consequência é que a fé de Marta, ainda que mesclada, entretecida com desejos mal regulados e ainda não completamente isenta de superstição, não podia fugir com pleno esplendor, e assim mal percebemos umas poucas chispas dela nessas palavras. 23. Teu irmão ressuscitará. A bondade de Cristo é algo espantoso, perdoando as falhas de Marta, que só mencionamos, ele prometendo espontaneamente mais do que ela se aventuraria a pedir de forma franca e direta. 24. Eu sei que ele ressuscitará. Agora recebemos a excessiva timidez de Maria em atenuar o significado das palavras de Cristo. Já dissemos que ela foi mais longe do que tinha direito de fazer quando forjou para si uma espada dos sentimentos de sua própria mente. Ela agora entra em contradição, pois quando Cristo estende sua mão, ela o interrompe, como se ficasse apavorada. Portanto, devemos guardar-nos contra ambos esses extremos. Por um lado, não devemos, sem a autoridade do Pai de Deus, nutrir-nos de esperanças vazias, as quais provam nada ser senão vento, e por outro lado, quando Deus abre sua boca, não é conveniente que ele encontre nossos corações ou bloqueados. Ou solidamente fechados. Além disso, com esta resposta, Marta pretendia asseverar mais do que se aventura esperar das palavras de Cristo, como se quisesse dizer: se queres dizer a ressurreição final, não tenho dúvida de que meu irmão ressuscitará no último dia, e me consolo com esta confirmação, com essa confiante expectativa. Porém, não sei se está dirigindo minha atenção para algo maior. 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Cristo primeiramente declara ser a ressurreição e a vida, então explica separada e distintamente cada parte da sentença. Sua primeira afirmação é: eu sou a ressurreição e a vida, porque a restauração do morto, a vida naturalmente vem antes do estado de vida. Ora, toda a raça humana está mergulhada na morte, portanto ninguém será participante da vida até que eu mesmo ressuscite dentre os mortos. E assim Cristo mostra que ele é o princípio da vida, e em seguida adiciona que o seguimento da vida é também obra de sua graça, que ele está falando acerca da vida espiritual, claramente se prova pela exposição que segue imediatamente. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque, pois Cristo é a ressurreição, porque mediante seu Espírito ele regenera os filhos de Adão, que estiveram alienados de Deus em decorrência do pecado, de modo que passaram a viver uma nova vida. Já falei sobre este tema mais plenamente no capítulo 5, 21 e 24. E Paulo é um
excelente intérprete desta passagem, Efésios 2:5 e 5:8. Ora, longe com aqueles que ocasionalmente falam que os homens estão preparados para receber a graça de Deus pelo impulso da natureza, bem que poderiam dizer que os mortos andam, pois para que os homens vivam e respirem sejam dotados com sentimento, entendimento e vontade, tudo isso tende para sua destruição, porque não há parte ou faculdade da alma que não seja corrompida e desviada do caminho reto. É assim que a morte por toda parte mantém domínio, pois a morte da alma nada mais é do que ser ela alienada e afastada de Deus. Consequentemente, aqueles que creem em Cristo, ainda que estivessem anteriormente mortos, começam a viver, porque a fé é a restauração espiritual da alma e, por assim dizer, anima a própria alma para que viva para Deus. Em conformidade com aquela passagem, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvem viverão. João 5:25. Eis verdadeiramente um extraordinário enaltecimento da fé, isto é, que ela nos comunica a vida de Cristo e assim nos livra da morte. 26. E quem vive e crê em mim. Esta é a exposição da segunda parte da sentença: Cristo é a vida, e ele é a vida porque jamais permite que a vida que uma vez otorgou se perca, mas que a preserva até o fim. Porque visto que a carne é tão frágil, o que seria do ser humano se depois de haver obtido a vida, em seguida fosse entregue a si próprio? A perpetuidade da vida deve, pois, fundamentar-se no poder de Cristo mesmo, para que ele complete o que havia começado. Jamais morrerá. A razão por que se declara que os crentes jamais morrem é que suas almas, nascendo de semente incorruptível, 1 Pedro 1:23, tem Cristo habitando nelas, de quem elas derivam perpétuo vigor, pois ainda que o corpo se sujeite à morte em decorrência do pecado, todavia o espírito é vida por causa da justiça. Romanos 8:10, que o homem exterior diariamente se deteriora, está tão longe de tirar algo de sua verdadeiramente, que ele ajuda no progresso dele, porque o homem interior é diariamente renovado. 2 Coríntios 4:16. O que é ainda mais, a própria morte é uma sorte de antecipação da servidão da morte. Crês nisso? É como se Cristo, à primeira vista, discursasse acerca da vida espiritual como o propósito de desviar a mente de Marta de seu presente desejo. Marta desejava que seu irmão fosse restaurado à vida. Cristo responde que ele é o autor da vida, muito mais excelente, e isso porque ele vivifica as almas dos crentes pelo poder divino. Não obstante, não tenho dúvida de que ele tenciona incluir ambos os fatores e por isso descreve, em termos gerais, aquela vida espiritual que ele outorga a todos os seus seguidores, porém deseja dar-lhes alguma oportunidade de conhecer seu poder, o que logo em seguida manifestará ressuscitando Lázaro. 27. Sim, Senhor, para provar que ela crê no que ouvira Cristo dizer sobre si mesmo, que ele é a ressurreição e a vida. Marta responde que crê se ele, o Cristo, é o Filho de Deus, e de fato este conhecimento inclui a soma de todas as bênçãos, pois devemos ter sempre em mente com propósito o Messias fora prometido e dever o profeta lhe atribui. Ora, quando Maria confessa que ele era aquela que deveria vir ao mundo, ele corrobora sua fé pelas predições dos profetas. Daí se segue que devemos esperar dele a plena restauração de todas as coisas e a perfeita felicidade, e em suma que ele foi enviado para erigir e preparar o verdadeiro e perfeito estado do reino de Deus. 11:28-38.
tendo dito estas coisas, ele partiu e chamou secretamente Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama por ti. E ela, ouvindo isto, levantou-se imediatamente e foi ter com ele. Ora, Jesus ainda não havia entrado na vida, mas permanecera no lugar onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam com ela na casa e a confortavam, percebendo que Maria se levantara e saíra de repente, seguiram-na, dizendo: Ela vai ao túmulo para chorar ali. Maria, pois, chegando onde Jesus estava e tendo-o visto, caiu a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, vendo seu pranto e os judeus que chegavam com ela também choravam, gemeu em seu espírito, ficou perturbado e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns dentre eles disseram: Não podia este homem que abriu os olhos do cego fazer também com que esse homem não morresse? Então Jesus, novamente gemendo em seu íntimo, veio ao túmulo. Ora, era uma caverna e tinha uma pedra posta nela. 28. E chamou Maria, sua irmã. Provavelmente foi a pedido de Maria que Cristo permaneceu na periferia da vila, para que ele não se ingressasse em tão grande assembleia do povo, pois ela temia o perigo, visto que Cristo não fazia muito, escapara com dificuldade de morte instantânea. Por conseguinte, para que o rumor de sua chegada não espalhasse ainda mais, ela leva particularmente ao conhecimento de sua irmã: O mestre está aqui. O termo mestre mostra com que apreço Cristo era considerado entre as mulheres piedosas. Ainda que até então não houvessem tirado tanto proveito como o poderiam, contudo já era uma grande vantagem ter se devotado inteiramente a ele como suas discípulas, e de repente Maria parte ao encontro dele, dando assim a prova de que ela o tinha na máxima reverência. 31. Então os judeus que estavam com ela, ainda que a Marta Cristo permitisse regressar ao lar com o propósito de evitar que sua irmã se visse envolvida pela numerosa multidão, contudo Cristo tinha outro desígnio em vista, a saber, para que os judeus testemunhassem o milagre. Aliás, nem sequer o concebiam, porém não é uma novidade que homens sejam conduzidos como se estivessem no escuro e pela providência secreta de Deus, para onde não pretendiam ir. Creem que Maria se dirige ao túmulo segundo o costume dos que buscam os estímulos de sua tristeza, pois é um mal-estar prevalecente que esposos se privem de suas esposas, pais se privem de seus filhos e, em contrapartida, as esposas se privem de seus esposos, filhos se privem de seus pais e outros parentes e amigos, e se vejam molestados por sua tristeza que aumenta gradativamente. É também costume recorrer a vários artifícios com o mesmo propósito. As afeições humanas já são suficientemente desordenadas, porém pioram ainda mais quando os inflamam com novos estímulos para que se lancem contra Deus com maior ardor e violência. Era seu dever dissuadir Maria de ir, para que a visão do túmulo não propiciasse nova ocasião de renovar sua tristeza. Contudo, não se aventuraram a aplicar um remédio tão abrupto, porém contribui ainda mais para agravar o excesso de sua tristeza ao acompanharem ao túmulo. E assim frequentemente sucede que aqueles que lidam tão gentilmente com os excessos de seus amigos despropiciam pouco bem com suas consolações. 32. Ela caiu a seus pés. De ela cair aos seus pés, aprendemos que Cristo era naquela casa honrado de uma forma que excedia
os costumes humanos, porque ainda que fosse costume cair de joelhos ao chão na presença de reis e grandes personagens, contudo, visto que Cristo nenhuma aparência física possuía, nenhuma aparência régia ou honroso, o propósito de Maria em cair a seus pés era bem outro. Aliás, ela não teria feito isso não estivesse convicta de que ele era o Filho de Deus. Senhor, se estivesses aqui, ainda que ela parecesse falar com Cristo de uma forma respeitosa, contudo há pouco realçamos um gênero de falha a outras nestas palavras. Há nestas palavras, pois não se deve limitar à sua presença física o poder de Cristo que enche o céu e a terra. 33. Ele gemeu em seu espírito. Se Cristo não se houver excitado a compaixão antes a lágrimas deles, teria antes conservado o seu semblante impassível, mas quando espontaneamente se faz solidário aos que choravam ao ponto de chorar com eles, ele dá prova de que era compassivo. Sumpateia. Pois a causa dessa emoção é, em minha opinião, expressa pelo evangelista quando diz que Cristo viu chorando Maria e os demais. Contudo, não tenho dúvida de que Cristo contemplava algo mais elevado, a saber, a miséria geral de toda a raça humana, pois bem sabia que lhe fora imposta pelo Pai e porque fora enviado ao mundo, a saber, livrar-nos de todos os males, visto que realmente já havia feito tudo isso. Assim ele tensionava mostrar que o cumprira com amor e solicitude. Consequentemente, quando está para ressuscitar a Lázaro, antes de outorgar livramento ou auxílio, gemendo em seu espírito com um forte sentimento de tristeza e lágrimas, ele mostra que se acha tanto afetado por nossas angústias quanto está disposto a suportá-las em sua própria pessoa. Mas como é possível que gemidos e uma mente atribulada possam fazer parte da pessoa do Filho de Deus? Como alguns poderão ser um absurdo dizer que Cristo alguns ponderam ser um absurdo dizer que Cristo, como parte do número dos seres humanos, estivesse sujeito às paixões humanas. Acreditam que a única maneira de ele experimentar tristeza e alegria era que ele recebia em seu íntimo tais sentimentos sempre que achasse inconveniente por alguma dispensação secreta. Agostinho pensa que é nesse sentido que o evangelista diz que ele sentia atribulado porquanto os demais homens se sentem expressos por suas emoções, as quais exercem domínio, ou melhor, tirania, atormentando suas mentes. Portanto, ele considera ser este o significado. Cristo, ainda que sob outros aspectos tranquilo e isento de toda e qualquer paixão, permitiu-se gemer e entristecer-se em seu íntimo intencionalmente. Mas esta simplicidade, em minha opinião, estará em mais harmonia com a Escritura se dissermos que o Filho de Deus, tendo se vestido com nossa carne, de bom grado vestiu-se também com emoções humanas, de modo que não diferia em nada de seus irmãos, exceto unicamente quanto ao pecado. Dessa forma, nada detraímos da glória de Cristo, quando dizemos que essa era uma submissão voluntária, pela qual ele veio a ser semelhante a nós nas emoções da alma. Além disso, visto ele tornar-se submisso desde o início, não devemos imaginar que ele era livre e isento de tais emoções, e nesse aspecto ele provou ser nosso irmão, a fim de assegurar-nos que temos um mediador que de bom grado perdoa nossas debilidades e que está pronto a assistir àquelas debilidades que experimentou em seu próprio ser. Talvez alguém objete dizendo que as paixões humanas são pecaminosas
e por isso não é possível admitir que as temos em comum com o Filho de Deus. Em minha resposta, há uma ampla diferença entre Cristo e nós, porque a razão pela qual nossas emoções são pecaminosas é que elas nos impelem sem restrição e não experimentamos nenhum limite, mas em Cristo as emoções eram ajustadas e reguladas. Em obediência a Deus, estavam totalmente isentas de pecado. Expressando de forma mais plena, as emoções humanas são pecaminosas e perversas por duas razões. Em primeiro lugar, porque são movidas por ação impetuosa e não são reguladas pela genuína norma da modéstia. E em segundo lugar, porque nem sempre surgem de uma causa legítima, ou pelo menos não são conduzidas a um fio legítimo. Digo que há excesso porque nenhuma pessoa se alegra ou se entristece ao ponto de ser suficiente ou como Deus o permite, e há ainda alguns que se abalam ao ponto de perder todo o equilíbrio. A vaidade de nosso entendimento nos produz tristeza ou estremecimento emocional por quase nada ou por nenhum motivo, porque somos demasiadamente devotados ao mundo. Nada desse gênero podia ser visto em Cristo, pois ele não tinha nenhum sentimento ou afeto propriamente seu que extrapolasse seus devidos limites. Ele não tinha algo que lhe fosse apropriado e não se fundamentasse na razão, ação, juízo. Para tornar isso ainda mais claro, ser-nos-ia importante distinguir entre a primeira natureza humana, como foi criada por Deus, e essa natureza degenerada, a qual se acha corrompida pelo pecado. Quando Deus criou o homem, ele implantou nele afetos, porém afetos que eram obedientes e submissos à razão. Que tais afetos sejam agora desordenados e rebeldes é uma falha acidental, ou seja, ele procede de alguma outra causa fora do Criador. Ora, Cristo tomou sobre si os afetos humanos, porém sem desordem, ataxia, ou ataquia, né? Ataxia. Pois aquele que obedece às paixões da carne não é obediente a Deus. Aliás, Cristo era aflito e veementemente agitado, mas, ao mesmo tempo, ele se mantinha em sujeição à vontade do Pai. Em suma, se suas emoções forem comparadas com as nossas, sua diferença não será menos que a água pura e límpida fluindo em um curso sereno de espuma suja e barrenta. O exemplo de Cristo deve ser em si mesmo suficiente para desfazer a autoridade inflexível que os estoicos demandam, pois em que outra fonte devemos buscar a norma da suprema perfeição senão em Cristo? Devemos, antes de tudo, fazer por corrigir e subjugar aquela obstinação que permeia nossos afetos em decorrência do pecado de Adão. E ao fazer isso, seguir a Cristo como nosso líder, para que ele nos traga em sujeição. Assim, Paulo não demanda de nós estupidez inflexível, porém nos ordena que observemos moderação em nosso pranto, para que não nos entreguemos à tristeza como fazem os incrédulos que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4,13. Pois inclusive Cristo assumiu em si os afetos para que em seu poder pudéssemos subjugar tudo aquilo que neles é pecaminoso. 36. Eis como ele o amava, o evangelista aqui nos descreve duas opiniões distintas que se formaram acerca de Cristo quanto à primeira, a saber, eis como o amava, ainda que pensassem menos dignamente de Cristo do que deveriam fazer, visto que nada lhe atribuíam senão que pertence a um ser humano comum. Contudo, falam dele com maior candura e modéstia do que os últimos, que maliciosamente o difamam por não ter impelido que Lázaro morresse, porque, embora aplaudissem o poder de Cristo, do qual os primeiros nada disseram, toda viagem assim, não sem dirigir-lhe alguma censura, é bastante evidente à luz das palavras que os milagres que Cristo realizava
não lhes eram desconhecidos, mas tanto mais execrável era sua ingratidão, que se queixam sem qualquer escrúpulo, porque agora, em um único caso, se obtiveram de agir. Os homens sempre foram ingratos em relação a Deus da mesma forma e continuam agindo assim. Se não veem todos os seus desejos satisfeitos, imediatamente se põem a queixar-se, já que ele costumava ajudar-nos até agora, porque de repente se esquece de nós e nos frustra. Há aqui um duplo mal. Primeiro ainda, que temerariamente desejamos aquilo que não nos é conveniente. Contudo, nosso intuito é sujeitar a Deus aos desejos perversos da carne. Segundo, somos rudes em nossas exigências, e o ardor da impaciência nos apressa antes do tempo. 38. Jesus, pois, uma vez mais em seu íntimo, Cristo não se põe diante do túmulo como espectador ocioso, mas como um campeão que se prepara para a pugna, e por isso não deve surpreendermos que ele gema uma vez mais, pois a violenta tirania da morte, a qual tinha que vencer, é posta diante de seus olhos. Alguns explicam dizendo que tal gemido era oriundo de indignação, porque ele se ofendera com a incredulidade com que tinham falado. Mas parece-me haver outra razão bem mais apropriada, a saber, que ele contemplava a própria operação antes que aos homens. Então vêm várias circunstâncias às quais se propõe a exibir mais plenamente o poder de Cristo em ressuscitar Lázaro. Refiro-me ao tempo de 4 dias, durante os quais o túmulo foi protegido por uma pedra, a qual ordena que seja removida na presença de todos. 11:39-44. Disse Jesus: removi a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque este é o 4º dia. Disse-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Portanto, removam a pedra do lugar onde jazia aquele que morrera. E Jesus ergueu novamente seus olhos e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes, e eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse por causa da multidão que me cerca, para que creiam e que me enviaste. Tendo falado estas palavras, ele clamou em alta voz: Lázaro, sai. E saiu aquele que estava morto, tendo mãos e pés ligados com faixas, e seu rosto envolto em um lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. 39. Senhor, já cheira mal. Esta é uma indicação de suspeita, pois ele se assegura menos do poder de Cristo do que deveria ter feito. A raiz do mal consiste em medir ela e o poder infinito e incompreensível de Deus pelas percepções de Sokai. Não havia nada mais inconsistente com a vida do que a putrefação e o mau cheiro. Marta infere que já não pode haver remédio algum, e assim, quando nossa mente se preocupa com pensamentos fúteis, banimos Deus de nós, caso nos seja permitido a expressão, de modo a não concretizar ele em nós sua própria obra. Certamente não se devia a Marta que seu irmão não fosse permanecer continuamente no túmulo, pois ela elimina quanto a ele a expectativa da vida e ao mesmo tempo tenta impedir Cristo de ressuscitá-lo, e no entanto nada estava tão longe de sua intenção. Isso surge da debilidade da fé. Distraímos de várias maneiras, digladiamos conosco mesmos, e enquanto estendemos uma mão a rogar de Deus sua assistência, repelimos com a outra mão a mesma assistência que prontamente nos é oferecida.
Aliás, Marta não falou com falsidade quando diz: eu sei que tudo quanto pedires a Deus, ele te dará. Porém, uma fé confusa e de pouca valia, a menos que ela entre em ação quando chegarmos às vias de fato. Podemos perceber ainda em Marta quão variados são os efeitos da fé, mesmo nas pessoas mais excelentes. Ela foi a primeira a ir ao encontro de Cristo. Essa não foi uma prova comum de sua piedade e, no entanto, não cessa de lançar dificuldades ao seu caminho. Para que a graça de Deus tenha acesso em nós, devemos aprender a atribuir-lhe muito mais poder do que nossos sentidos podem compreender. E se a primeira e singular promessa de Deus não tiver em nós aquele peso suficiente, pelo menos seguamos o exemplo de Marta, dando nossa aquiescência quando ele nos confirmar a segunda e terceira vez. 40. Eu não te disse? Ele reprova a desconfiança de Marta por não solidificar uma esperança suficientemente vigorosa em relação à promessa que ela ouvira. É evidente à luz desta passagem que algo mais foi dito a Marta, além do que João literalmente relatou. Ainda que, como já sugeri, isso mesmo fosse insinuado por Cristo, quando se autodenominou de a ressurreição e a vida. Portanto, Marta é envergonhada por haver esperado pela obra divina. Se creres. Isso é expresso não só porque a fé abre nossos olhos, a fim de podermos contemplar o poder de Deus, luzindo em suas obras, mas porque nossa fé prepara o caminho para o poder, mercê e bondade de Deus, para que se exibam ante nossos olhos. Como está escrito, abre bem tua boca e eu a encherei. Salmos 81:10. De igual modo, a incredulidade, em contrapartida, impede Deus de aproximar-se de nós e, por assim dizer, com isso mantém suas mãos fechadas. É por isso que lemos em outra parte que Jesus não pôde realizar ali qualquer milagre por causa da incredulidade deles. Mateus 13:58. Não que o poder de Deus seja obstado pelo capricho humano, mas porque, quanto está no poder do homem, sua malícia se opõe ao exercício deste poder, e por isso não mereciam que ele se manifestasse a seu favor. Aliás, frequentemente, Deus suplanta tais obstáculos. Não obstante, sempre que ele esquiva sua mão para não dar assistência aos incrédulos, isso é feito porque encerramos dentro dos tacanhos limites de sua incredulidade, não permitem que a mesma entre em ação. Tu verás a glória de Deus. Observe que o milagre é chamado a glória de Deus. Porque esse, exibindo nele o poder de sua mão, glorifica seu nome. Marta, porém, agora satisfeita com a segunda declaração de Cristo, permite que a pedra seja removida. Visto que ainda nada vê, porém, dando ouvidos ao Filho de Deus, não sem boas razões, emite uma ordem. Ela, de bom grado, confia exclusivamente na autoridade dele. 41. E Jesus novamente ergueu seus olhos. Esse era um emblema de uma mente plenamente preparada para a oração, pois antes que alguém invoque a Deus corretamente, o mesmo deve pôr-se em comunicação com ele. Isso só pode ser feito quando, elevado acima da terra, ele ascenda ao próprio céu. Aliás, isso não se faz com os olhos, pois os hipócritas que se encontram mergulhados no mais profundo lamaçal de sua carne
parecem atrair o céu a si com seu aspecto externo, aparentando piedade. Mas o que eles apenas pretendem fazer deve ser sinceramente concretizado pelos filhos de Deus. E, no entanto, aquele que eleva seus olhos ao céu não deve, em seus pensamentos, confinar Deus ao céu, porquanto ele está presente em toda parte e enche o céu e terra. Jeremias 23, 24. Visto, porém, que os homens nunca conseguem livrar-se de grosseiras imaginações, formando em sua mente alguma vil e terrena concepção de Deus, a não ser quando se elevem acima da esfera do mundo, a Escritura os remete ao céu e declara que o céu é a habitação de Deus. Isaías 66:1. No que diz respeito a erguer os olhos, esse não é um costume que deva ser perpetuamente observado, como que sem ele a oração deixa de ser legítima, pois o publicano que ora com seu rosto voltado para o chão, com isso não deixa de ingressar-se menos o próprio céu com sua fé. Lucas 18:13. Não obstante, esse exercício é proveitoso porque os homens se sentem despertados por ele a buscar a Deus. E não apenas isso, mas o ardor da oração às vezes afeta o corpo de uma maneira tal que, sem o sentir, este acompanha a mente em obediência a um impulso natural. Certamente que não podemos nutrir dúvida. Não podemos nutrir dúvida de que, quando Cristo levou seus olhos ao céu, ele tenha sido arrebatado por extraordinária veemência. Além disso, como todos seus pensamentos estavam com o Pai, assim ele também desejava conduzir ao Pai aos outros juntamente consigo. Pai, eu te agradeço. Ele começa com ações de graças, ainda que não tenham pedido nada, mas ainda que o evangelista não relate que ele orasse de uma forma verbal, não pode haver dúvida alguma de que antes disso houve uma oração, pois de outra forma ela não poderia ter sido ouvida. E a razão para se crer que ele orou por entre aqueles gemidos de que o evangelista faz menção, pois nada poderia ser mais absurdo do que supor que ele fora violentamente agitado em seu íntimo, como as pessoas estúpidas costumam ser. Havendo granjeado a vida de Lázaro, ele agora agradece ao Pai ao dizer que dizer que recebeu do Pai tal poder, e ao não atribuí-lo a si próprio, ele nada mais faz senão reconhecer que ele é o servo do Pai, porque, acomodando-se à capacidade dos homens, ele uma vez proclama publicamente sua deidade e reivindica para si tudo quanto pertence a Deus, e outra vez se contenta em manter o caráter humano, rendendo ao Pai toda a glória da deidade. Aqui ambos os fatores são admiravelmente mantidos junto pelo evangelista em uma palavra quando diz que o Pai ouviu a Cristo, mas este dá graças para que os homens saibam que ele foi enviado pelo Pai, isto é, para que reconheçam ser ele o Filho de Deus, não sendo possível que a majestade de Cristo fosse percebida em sua verdadeira sublimidade. O poder de Deus, que transparece em sua carne, gradualmente traz a lume os sentidos grosseiros e entorpecidos dos homens, porque, visto que ele tensionava ser totalmente nosso, não devemos admirar-nos se ele se acomoda à nossa capacidade de várias maneiras, e visto que ele ainda permitir ser esvaziado, Filipenses 2:7, em nosso favor, não há absurdo algum em dizer-se que ele se avilta por nossa causa. 42. E eu sei que tu sempre me ouves. Esta é uma antecipação para que alguém não concluísse que ele não desfrutasse de tão elevado favor com o Pai, ao ponto de ser capaz de realizar tantos milagres como bem quisesse.
Portanto, sua intenção é que há tão profunda harmonia entre ele e o Pai, que este nada lhe recusa, e mesmo porque ele não tinha necessidade de orar, visto só executar o que sabia ter sido ordenado pelo Pai, mas a fim de os homens se assegurarem mais plenamente de que esta é uma obra verdadeiramente divina, por esta razão ele invocava o nome do Pai. É possível que suscite a seguinte objeção: por que, pois, ele não ressuscitou dos mortos a todos? A resposta é fácil. Certo limite fixo foi pelo propósito de Deus designado aos milagres, até onde ele sabia ser suficiente para confirmar o Evangelho. 43. Ele clamou em alta voz. Ao não tocar com sua mão, mas apenas clamar com sua voz, seu divino poder é mais plenamente demonstrado. Ao mesmo tempo, ele põe em relevo diante de nós a eficácia secreta e tremenda de sua palavra, porque como Cristo restaurou a vida aos mortos, senão por meio da sua palavra, e portanto, ao ressuscitar Lázaro, ele exibiu um emblema visível de sua graça espiritual, o qual experimentamos a cada dia pela percepção da fé quando ele mostra que sua voz comunica a vida. 44. Mãos e pés atados com faixas. O evangelista tem cuidado em mencionar o lenço e as faixas com o fim de informar-nos que Lázaro saiu do túmulo da mesma maneira como ali jazia. Esse modo de sepultamento é mantido até hoje pelos judeus, que cobrem o corpo com um sudário e enfaixam a cabeça separadamente com lenço. Desatai-o e deixai-o ir. A fim de exaltar a glória do milagre, só faltava que os judeus tocassem com suas mãos e vissem a obra divina com seus próprios olhos, pois Cristo poderia ter removido as faixas com que Lázaro se encontrava enfaixado, ou levá-los a dar expressão pessoal do mesmo. Cristo, porém, tensionava empregar as mãos dos espectadores como suas testemunhas. Os papistas agem de uma forma excessivamente ridícula quando tentam extrair desta passagem a confissão auricular. Dizem eles: Cristo, depois de haver restaurado Lázaro à vida, ordenou que seus discípulos o libertassem, e por isso não basta estar reconciliados com Deus, a menos que a igreja também perdoe nossos pecados. Mas de onde provém a conjectura de que os discípulos receberam a ordem de liberar Lázaro? Ao contrário, podemos inferir que a ordem foi dada aos judeus a fim de eliminar deles todo e qualquer motivo pela dúvida ou hesitação. 11:45 ao 52. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto as coisas que Jesus fez, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e fariseus se reuniram em conselho e disseram: que faremos? Porquanto esse homem faz muitos milagres. Se lhe permitimos agir assim, todos crerão nele, e os romanos virão a tirar-nos-ão nosso lugar e nossa nação. Mas um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós de nada sabeis, nem considerais que nos é conveniente que um só homem morra pelo povo, e para que toda a nação não pereça. Ora, isso não foi dito por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação, e não apenas por esta nação, mas para congregar em um só corpo os filhos de Deus, que se encontravam dispersos. 45. Muitos, pois, dentre os judeus creram nele. Cristo não permitiu que o milagre que operara ficasse sem fruto, pois por meio dele ele atraiu algumas pessoas à fé, pois devemos entender que os milagres têm uma dupla finalidade: destinam-se ou a preparar-nos para a fé,
ou a confirmar-nos na fé. A primeira se denota aqui pelo evangelista, pois sua intenção era dizer que aqueles de quem ele fala olhavam para Cristo com admiração e reverência, ao ponto de que lhe submeter com seus discípulos. De outra forma, o mero milagre não poderia ter sido suficiente para produzir fé. Por conseguinte, pelo termo crer, não devemos supor algo mais além daquela espontaneidade de abraçar a doutrina de Cristo. 46. Alguns deles foram ter com os fariseus. Naqueles que acusam a Cristo, visualizamos detestável ingratidão, ou melhor, horrível furor, do que inferimos com cega e demente é sua impiedade. A ressurreição de Lázaro deve ter indubitavelmente abrandado até mesmo os corações de pedra, porém não existe obra de Deus que a impiedade não infecte e corrompa com a amargura de sua peçonha. Assim, pois, antes que os homens possam tirar proveito dos milagres, seus corações devem ser purificados, pois aqueles que não têm o temor de Deus e nenhuma reverência por ele, ainda que vejam céu e terra entrelaçados, jamais cessarão de rejeitar a sã doutrina através de sua obstinada ingratidão. E assim se poderão ver os nossos dias muitos inimigos do Evangelho como fanáticos, lutando contra a mão aberta e visível de Deus. E, não obstante, demandam que realizemos milagres, porém, que nenhum outro propósito senão mostrar que, com sua obstinada resistência, são mais monstros que homens. Quanto ao fato de a notícia ser levada aos fariseus e não a outros, é porque, em proporção à sua hipocrisia, eram os mais ferozes em sua oposição ao Evangelho. Pela mesma razão, ele logo depois faz expressa menção deles quando relata que se reuniram em concílio, deveras constituíam uma parte dos sacerdotes, mas não especialmente nomeados pelo evangelista em virtude de servirem ao propósito de vilmente acender a fúria de todo o concílio. 47. Então os principais sacerdotes e fariseus se reuniram em concílio. Não menos monstruosa é a cegueira dos sacerdotes, que é aqui descrita. Se não fossem excessivamente estúpidos e brutais, pelo menos teriam se deixado influenciar por alguma reverência a Cristo. Depois de tão extraordinária demonstração do seu divino poder, agora deliberada e intencionalmente se congregam com o fim de sepultar a glória de Deus, diante da qual se veem constrangidos a ficar perplexos. Aliás, não proclamam publicamente que desejam fazer guerra contra Deus, mas como não podem extinguir Cristo sem subverter o poder de Deus, inquestionavelmente lutam abertamente contra esse poder com presunção e sacrilégio. De fato, a infidelidade é sempre arrogante e despreza a Deus, porém, de forma alguma se precipita ao ponto de erguer seus chifres contra Deus. Mas quando os homens delongam sua luta contra Deus, o resultado a que por fim chegam é que tentam ascender acima do céu, segundo os métodos dos gigantes, sem qualquer reverência pela divina majestade, porquanto reconhecem que Cristo realizou muitos milagres e de onde procede seu grande poder, portanto, abertamente se preparam para esmagar o poder de Deus, que resplandece nos milagres de Cristo. Contudo, Deus não está inativo, mas, ainda que por algum tempo pareça ignorá-los, ele ri de sua tola arrogância até que chegue o tempo de executar sua ira, como lemos em Salmos 2, 4 e 5. Que faremos? Com esta expressão se acusam de indolência, como se quisessem dizer que nada haviam que pudessem fazer, que Cristo continua a avançar cada vez mais, porquanto não consegue deter seu avanço. Tal é a confiança dos ímpios, por meio da qual se põem a reivindicar tudo, como se estivesse em seu poder executar o que bem desejam e como se ainda o resultado da obra dependesse de seus desejos. E se tudo for bem pensado, aqui empregam sua própria indústria como um escudo contra o poder divino, como se sua perseverança pudesse vencer a Deus. 48. Se o deixarmos assim,
O que seria se o deixassem agir à vontade? Neste caso, como já dissemos, estão plenamente convencidos de que está em seu poder bloquear o caminho de Cristo, para que não avançasse mais, desde que lutassem energicamente contra ele. Se Cristo fosse algum inspetor, o dever deles teria sido empregar seus exercícios para que ele não surrupiasse as ovelhas do rebanho do Senhor, mas ao confessar seus milagres tornam suficientemente evidente que não se preocupam muito com Deus, cujo poder tão ousada e desdenhosamente desprezam. Virão os romanos tentar ocultar sua perversidade com um disfarce plausível, seu zelo pelo bem público. O medo que principalmente os afligia era que sua tirania fosse destruída, porém pretendem estar solícitos pelo templo e pelo culto divino, pelo nome da nação e pela condição do povo. E qual era o objetivo de tudo isso? Pois não parecem buscar pretextos deste gênero com o fim de enganar. Não estão arengando com o povo, mas estão mantendo em segredo uma consulta entre si. Estando todos eles cônscios de que são culpados da mesma perfídia, porque não apresentam publicamente seus planos e opiniões, e porque a impiedade, ainda que grosseira e manifesta, vem quase sempre acompanhada de hipocrisia, e assim se envolvem em evasões ou subterfúgios indiretos ao ponto de simularem sob a aparência de virtude. Seu principal desígnio, indubitavelmente, era manter alguma aparência de gravidade, moderação e prudência, com o fim de fazer imposição a outros, mas é possível prontamente crer que, quando pretendiam ter motivo justo para perseguir a Cristo, eles mesmos se enganavam por esse paupérrimo disfarce. Assim, os hipócritas, ainda que sua consciência em seu íntimo os reprove, são depois intoxicados por vãs imaginações, de modo que, ao pecarem, parecem inocentes. Não obstante, evidentemente se contradizem, pois a princípio confessavam que Cristo realizava muitos milagres, e agora temem aos romanos como se não desfrutassem da proteção soberanamente suficiente do poder de Deus, o qual se revelou presente naqueles milagres. Virão os romanos. A intenção do evangelista é dizer que o principal objetivo de sua consulta era guardar-se contra qualquer perigo iminente. Se os romanos, dizem eles, soubessem que alguma inovação se produzia nos negócios públicos, a razão para temer-se que pudessem enviar um exército com o fim de destruir nossa nação, juntamente com o templo e o culto divino. Ora, é inútil consultar sobre guardar-se contra perigos aos quais não podemos evitar, a menos que decidamos afastar-nos do caminho certo. Nossa primeira inquirição deveria ser o que Deus ordena e quer que se faça, mas temos de ter isto presente, seja qual for a consequência que colhamos. Aqueles homens, em contrapartida, resolvem que Cristo seja removido de seu meio, para que nenhuma inconveniência lhes sobrevenha, caso permitam que ele prossiga tal como começara. Mas o que fazer se ele fora enviado por Deus? Banirão um profeta de Deus de seu meio, comprando a paz dos romanos? Tais são os estratagemas dos que temem real e sinceramente a Deus. Não se preocupam com o que é certo e lícito, pois toda a sua atenção se dirige para as consequências. Mas a única maneira de deliberar de uma forma própria e santa é esta: primeiro devemos inquirir qual é a vontade de Deus. Segundo, devemos seguir ousadamente tudo quanto ele ordena e não deixar-nos desencorajar por algum temor, ainda que estejamos cercados por milhares de mortes, pois nossas ações não devem ser movidas ao sabor do vento, mas devem ser constantemente reguladas unicamente pela vontade de Deus. Aquele que ousadamente arrosta os perigos, ou pelo menos se põe acima
do medo